verdade, né? Que o Senhor vem abrir o nosso coração. O Senhor já tem falado desde o início do culto. O Senhor já tem falado de milagre, já tem falado de fardo. O Senhor tem falado de diversas maneiras. O testemunho da Dora teve direcionamento, né? Tem gente que precisava ouvir. Deus tem coisas grandes a fazer ainda nesta noite, eu creio. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu apresento a vida da Tua igreja, Pai, apresento a vida do Teu povo diante de Ti. Senhor, abre os olhos espirituais da Tua igreja esta noite. Ah, Senhor, a Tua serva está aqui para ministrar a Tua poderosa palavra. Usa, Senhor, ela conforme o Teu querer e a Tua vontade. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas esta noite. Ah, Senhor, abre o nosso coração, a nossa visão, o nosso entendimento. Nos faz, Pai, ser uma terra fértil esta noite, para receber essa semente que vem do alto, e que ela caia sobre esta terra e ela venha florescer em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de estar mais vezes. Eu sei porque o Espírito Santo já falou no meu coração por diversas vezes que este lugar, estou falando a preparação dos corações, as pessoas, este ministério. Aleluia. O Senhor está levantando com uma nova geração. Aleluia. Uma nova geração que vai abalar. Porque o Senhor tem falado, ministrado no meu coração, que Ele está, assim como Ele fez com Zacarias, calando voz de profetas, que machuca, que magoa, que muitas das vezes não tem o que dizer, que fere, para levantar uma nova geração que verdadeiramente, verdadeiramente vai saber o que é o verdadeiro evangelho. E está começando aqui. Muitos podem olhar, chegar até este lugar e não dar nada pela geografia. Mas o Senhor tem visto cada coração, cada dedicação, cada joelho dobrado. Aleluia. E quando eu olho nas redes sociais, o Senhor eu consigo ver além disso aqui. Parabacante. Salmos 27, eu queria estar juntamente com os irmãos, uma palavra que tem queimado o meu coração, e que se nós formos ler, é o tipo de palavra, como foi dito aqui, a palavra que faz a diferença, é a palavra que cura, porque a palavra é fogo. E aonde ela penetra, algo acontece. Aleluia. Amém? Oh, glória a Deus. Eu já estou queimando. Tem alguém queimando aqui comigo? Glória a Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo. Amado, eu tenho 20 anos de evangelho. Eu posso dizer que eu tenho aprendido muita coisa e que neste momento eu estou vivendo um tempo novo, porque Deus faz isso. Deus de tempo novo, de fazer algo novo. E o primeiro amor é muito bom, muito gostoso, mas quando é amadurecido é melhor ainda. Quando não é inocente, porque é inocente, qualquer um te leva. Mas quando é maduro, é aquele amor maduro que você sabe para onde você está indo, para onde Deus está te levando, independente se não souber também, você sabe que é Ele que é o seu caminho, a verdade. Aleluia. Salmos 27, eu só vou estar lendo o primeiro, que diz assim: Aleluia. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aleluia. Palavra que no momento da sua angústia, se você meditar nela, somente esse versículo, por 10 minutos, seu dia vai melhorar em mim. Verdade. Aleluia. E é isso que as pessoas estão se perdendo.
Se Ele é a sua luz, se Ele é a sua salvação, por que você tem medo? Por que é temeroso? Porque está olhando para a circunstância, porque está olhando a atualidade do momento, o país está em crise, mas Ele é a sua salvação. Aleluia! Então eu vou trazer aqui nesta noite que, em primeiro lugar, nós precisamos ter duas bases, e esse pequeno versículo está nos ensinando: ser dependente. Total de Deus. Glória a Deus. Total. Acordar pensando nele, dormir pensando nele, seu dia ser levado, a sua mente ser levada a ele. Ponto. Aleluia. Segunda, ter consciência das promessas do Senhor. Aleluia. Nós temos nos perdido, amadas do Senhor, porque temos nos esquecido daquilo que o Senhor já falou aos nossos corações. Meu Deus. Das promessas dele sobre a nossa vida. E eu estou falando por experiência. Desde quando, eu acho que a última vez que eu estive aqui eu falei sobre isso. Do dia que eu tive conhecimento de quem era Jesus, no dia que eu levantei a minha mão, já havia uma promessa sobre o meu esposo. Mas, no meio do caminho, ele se afasta, ele se perde. E eu vejo aquele que tinha uma promessa agora se tornar um assaltante, se tornar um adúltero, se tornar um assassino. Então a circunstância não deixa você se lembrar da promessa. Não te permite. Porque você só consegue ver a situação a qual você está vivendo. Meu Deus. Principalmente nós mulheres que somos casadas, a gente programa algo. E é interessante isso, falar sobre mulheres, porque a gente já acorda com o controle em nossas mãos. O nosso dia vai ser assim, assado. Hoje eu vou lavar a roupa, hoje eu vou fazer tal comida. Não é assim? Alguma coisa sai do nosso controle, pronto, acabou tudo. O dia, nossa, Senhor, acabou meu dia, o frango não está congelado. Não é assim? Acabou o nosso dia. Imagine uma situação como essa. Então a gente se esquece, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mas quando nós começamos a ter essa consciência e ser totalmente dependente dele, a gente começa a dar mais ouvido. Mas ser mais sensível. Eu vivendo toda aquela situação, uma certa feita eu coloquei o joelho no chão e eu falei: Senhor, até quando eu vou ver isso? Eu não vejo mais. Até quando esse homem vai ficar me humilhando diante das pessoas? E eu comecei ali a relatar só o que eu estava vivendo. E é interessante que muitas das vezes eu vejo pessoas buscando profetas, buscando profecias, buscando revelações. Essa é a verdade, essa é a palavra, revelações, porque profecias estão aqui. Aleluia! Mas buscando querer saber do futuro. Meu esposo sempre diz isso: irmão, você quer saber do futuro, sabe o que você está plantando hoje. Aleluia! Acabou, é simples assim, não precisa muita revelação. O que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem. Acabou. Então eu ali de joelhos, eu clamando ao Senhor e totalmente inerte das promessas do Senhor e só vendo um momento e a situação. O Espírito Santo me responde, porque é assim, quando você busca Ele, Emanuel foi louvado aqui. Aleluia! Não é mais uma visitação como no Antigo Testamento, é habitação. Aleluia! Ele está em você. Glória! Ele está em você. Aleluia! E Ele fala com você. Glória a Deus! Outro dia uma pessoa falou pra mim: irmã, eu queria saber como ouvir a voz de Deus. Filho, Ele fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Mas naquele momento Ele foi audível. Glória! Ame assim como eu te amo. Meu Deus. Gênesis 21. Vamos abrir a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Se Ele é a minha luz, você tem declarado que Ele é a sua salvação. Você levantou a mão dizendo: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador.
por que temes? Meu Deus. E por que tem se esquecido das promessas? Meu Deus. Eu vou ler somente o 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi se sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quando eu leio essa história, o Senhor me traz muito de mim aqui. Porque ela se afasta, ela coloca o menino debaixo do arbusto, ela se afasta porque, primeiro, acabou a água. Acabou a providência humana. Porque Abraão encheu um odre, colocou sobre ela e mandou ela para o deserto. Enquanto temos a providência humana, enquanto temos alguém para nos ajudar, a gente está ali totalmente dependente do ser humano, está tudo bem. Mas acabou a água. A providência acabou. A providência humana acabou. Entramos em desespero. Mas o mais interessante que o Senhor me traz aqui é que ela levantou a sua voz e chorou. Mas o Senhor ouviu o choro do... Aleluia. Por que o Senhor não ouviu o choro de Agar? Porque eu vou te dizer, amadas. No capítulo 16, ela já tinha tido um encontro com o anjo. Ela estava na mesma situação, ela estava diante de um poço, ela tinha fugido da sua senhora, o anjo desce e pergunta: o que faz aqui? E ela relata: fugi da minha senhora. Então ali ele fala: volte para lá, se humilhe. Porque do seu ventre o Senhor vai levantar uma nação. Havia uma promessa no menino ou não havia? Aleluia. Mas no momento do desespero, ela larga o menino e se lança. Porque ela não quer ver a morte. Aleluia. E eu falava: Senhor, não aguento mais. Senhor, até quando eu vou viver essa situação? Muitas das vezes se fecha a porta, mas nós esquecemos que o Senhor já prometeu, diante da sua palavra, que Ele não somente abriria uma porta, mas através da sua vida, Aleluia. Ele iria sustentar toda a sua família. Estou falando com alguém aqui. Aleluia. Mas a porta se fecha, a gente entra em desespero. Não temos vivido os propósitos de Deus, porque já nos esquecemos das promessas que Ele já fez para nós. Ele já fez promessas. Eu creio que todos que estão aqui têm promessas reveladas da parte do Senhor. Mas no momento da situação difícil, na circunstância difícil que sobrevém sobre a nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é nos esquecermos. Essa mulher, ela se esquece, ela se afasta do menino e ela diz: eu não quero ver a morte. E eu falava isso pro meu esposo: será que um dia eu vou te ver na prisão ou ainda vou te ver morto? Não aguento mais. Vou me afastar. Arrumava mala, muitas vezes a dele. Ele não ia, comecei a arrumar a minha. Porque havia me esquecido das promessas. Mas quando o Espírito Santo falou comigo: ame-o assim como eu te amo, o Espírito Santo me levou aonde? 28 anos atrás, quando eu não tinha conhecimento nenhum de Deus, quando eu precisava totalmente da ajuda do Senhor e não tinha, eu não sabia o que era esse amor divino, esse amor de Pai. E Ele me resgatou. Aleluia. Ele me deu uma família. Glória. Ele me fez promessa. Aleluia. Não, muitas vezes não tinha onde morar, não tinha o que comer. E uma certa feita Deus falou: ó, tá vendo esse aí do seu lado? Deus vai levantá-lo. E ele vai ser próspero nessa terra. Aleluia. Meu esposo tinha 17 anos, eu 28. Totalmente louca. Mas fazer o que? Foi assim que Deus quis, vamos lá. Fala aí, Jesus. Deus une coisas loucas. É, Jesus, fala aí. Coisas loucas.
Agar pensou que era tempo de morte. Por isso que ela se afastou da promessa. Porque ela achava que era tempo de morte. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer que não é tempo de morte. É tempo do cumprimento das promessas dele sobre a sua história. Arabacanto. Este Deus, ele não muda, ele continua o mesmo. Certa feita, meu esposo já tinha levado o tiro. Eu não pude ver durante o tempo que ele ficou no hospital, que foi durante um mês. Ele vai para Santana, que é o hospital penitenciário. E nesse momento eu pude vê-lo. E quando eu visitei ali, saí daquele lugar totalmente... Porque aquele lugar é uma opressão. Quem já teve essa experiência de visitar alguém no presídio é terrível. Pensa, um monte de pessoas ali cheias dos seus demônios. Então, eu saí dali sem saber quanto tempo eu ia estar vivendo aquela história, aquela experiência. E eu andando aquela Cruzeiro do Sul até chegar à rodoviária Tietê, lágrimas, e o Espírito Santo falava no meu coração: você está vendo alguém profetizando? Você está vendo alguém andando de avião? Você está vendo alguém levando a palavra para as nações? Pois eu prometi e eu vou cumprir. Aleluia! E era essa palavra que começou a me fortalecer. As promessas começaram a vir de volta, porque foram 10 anos vivendo com meu esposo altos e baixos. Altos e baixos. Um momento ele estava lá no auge, outro momento ele não queria saber de Deus, não queria saber da igreja, não queria saber de nada. Outro momento ele retornava e estava lá no auge pregando, e outro momento novamente caindo, até chegar a esse ponto de cadeia e cadeira de rodas. Então me ver isso era muito assustador. Não é tempo de morte. Não é tempo de morte. Glória. Aleluia. Primeira vez que ele pregou na Debrais. Não pela situação, o status, mas quando eu estava ali, fizeram questão de eu estar naquele altar, né? Olhava assim, aquela igreja lotada. Estava do lado de youtubers, que eu nem conhecia. Mas eu conheci uma pessoa que era cantora Neide, que ela é humilde, gente. Ela é humilde, ela vai em lugares assim. E ali ela me cumprimentou, então era a única pessoa que eu conhecia, eu estava ali, e o Wesley precisava estar na frente, pela cadeira de roda, e queria ser o próximo a ministrar. Eu ali naquela situação toda, e vamos orar, e vamos louvar e tal. Até o momento que chamaram ele lá para frente, né? Que ele ia ministrar a palavra. E o Espírito Santo falava. Eu fechei os olhos naquele momento e ele começou a ministrar o meu coração. Quantas vezes eu te falei que eu ia fazer? Meu Deus. Quantas vezes você não quis acreditar e você sofreu? Mas eu estava ali do seu lado dizendo, continue. Porque desistir não é uma opção. E nessa noite eu te digo, desistir não é uma opção. E o Espírito Santo falava desse jeito. Eu arrumava as malas e ele falava, desistir não é uma opção. Aleluia. E naquele momento, quando eu abri os olhos, eu vi aquela multidão, meu esposo naquele altar. E foi dito aqui. Cada um tem uma história. Só que só vive as promessas quem consegue passar pelo processo. Então eu te digo, se apaixone pelo processo. Não é fácil. Passar pelo processo é difícil. Mas quando você tem a plena convicção que existe um Deus que está com você, que Ele é o dono da promessa, é Ele que fez as promessas e Ele que vai te levar até aonde for necessário. Aleluia. É complicado ouvir só de falar, né? E eu via muitas das vezes, quando eu ia ministrar em lares, quando eu ia ajudar, né, culto nos lares, que eu sempre gostei de culto no lar, e eu via aquelas mulheres, assim, eu via ela ministrando aqui, que coisa linda, e eu falava, Senhor, será que um dia eu vou chegar a esse
ponto. Eu ouvi os testemunhos. Será que um dia eu vou ter esse testemunho tão lindo para falar? A trajetória não é fácil. Aleluia. Este momento a qual a Paula relatou aqui, a minha irmã amada relatou aqui, era o momento que eu estava vivendo com meu esposo. Mas eu via nela hoje o que ela está vivendo. Não, eu via ela o que ela ainda vai viver. Rebeldinha, mas firme. Sempre foi convicta nas suas decisões. Falavam, quando Deus pegar, sai da frente. Aleluia. Voltando para a palavra. Tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo do usador. Quantas vezes a gente tem feito isso? Pegado tudo aquilo que Deus já tem falado sobre a nossa história. Deixado de canto. Porque os nossos olhos não conseguem mais ver as realizações. Mas não é tempo de morte. Aleluia. Certa feita, por tanta humilhação, por tudo que eu estava vivendo, eu peguei uma placa e coloquei no muro de casa, no portão. E eu já tinha falado com o Wesley, você não quer separar? Então, vamos vender essa casa porque eu não aguento mais. Mas hoje eu vim aqui te dizer que a tragédia de hoje vai ser a honra de amanhã. Aleluia. Porque no momento que eu estava colocando aquela placa, passa uma missionária, volta e diz, tira essa placa. Porque a humilhação que você está passando aqui é o mesmo que te humilha, vai ser o mesmo que Deus vai usar para te honrar. Aleluia. Nesse dia, na Debrais, o Wesley, ele me chama lá na frente, e ele me apresenta ali naquele lugar. Irmãos, é muito lindo o que Deus está fazendo. Irmãos, vocês que estão vindo aqui, vocês que são novo convertido, a gente falando, você não consegue mencionar. A gente, em palavras, muitas das vezes fica vago. Mas quando você totalmente se entrega, se torna palpável. Aleluia. As coisas do Senhor se tornam, sabe, tão lindo. É tão lindo. As coisas que o Senhor tem para fazer sobre a nossa história, sobre a nossa vida. E quando a gente verdadeiramente se entrega e tem essa noção, essa consciência que Ele é o nosso tudo, se torna palpável. Aleluia. Você muitas das vezes olha de manhã e acontece à tarde. As promessas que Ele fez há 2, 3, 4 anos atrás começam a vir agora. Meu Deus. E você vai olhando aquela situação e você fala, que Deus é esse? Os discípulos. Eles viam, eles contemplavam o Senhor curando. Mas quando o Senhor fala, cala-te vento, acalma-te mar. Aleluia. Ei, evangelho não é um escape. É predominar sobre a tempestade. Meu Deus. Aleluia. A tempestade que Deus quer acalmar é a tempestade que há dentro de você. Aleluia. Porque quando a tempestade se acalma dentro de você, o que está ao seu redor não faz mais efeito. Não te atinge mais. Não te dá mais medo. Aleluia. E o mais interessante, desce o anjo. Novamente pergunta, o que faz aquilo? Deus está perguntando, por que está passando por isso? Porque sabe o que quer dizer o nome Ismael? O Deus que vê. O Deus que vê estava com ela o tempo todo. O Deus que vê a sua aflição está aqui, igreja. O Deus que tem visto as suas lágrimas debaixo daquele chuveiro, para que as pessoas que estão ao seu redor não vê, Ele está aqui. Aleluia. O Deus que vê é o mesmo Deus. Jesus, quantas vezes, né? Novo Testamento. E Jesus viu a mulher fecunda. Ele vê a sua aflição. Mesmo que as pessoas não saibam, como a Paula disse aqui, muitas das vezes colocamos uma capa, né? Queremos
Não é nem questão de querer se mostrar, mas a gente precisa falar para as pessoas: ei, Deus é maravilhoso, Deus vai agir, vai acontecer. E muitas das vezes a gente se esconde. Mas é no lugar secreto que Deus vai te levantar. Aleluia. É no lugar secreto você vai começar a ter intimidade com Ele. E vai começar a vir fogo sobre você. E quando abrir a sua porta, acabou. Todos os problemas não vai acabar externamente, vai acabar internamente. Aleluia. E a palavra vai dizer que Deus tira as escamas dos seus olhos. Ele abre a visão. E eu profetizo Deus abrindo visões nessa noite, neste lugar. Para que você possa ver além daquilo que neste momento você está vendo. Além das portas fechadas. Além do a sua área sentimental. Além do seu casamento destruído. Além da sua vida financeira estar inerte. O poço, ela vê o poço. Igreja, o anjo desceu, cavou o poço e sujou água. Então hoje eu vim te dizer que Deus não vai te dar vitória. Meu Deus. Ele já te deu vitória. Ele já te deu, então tome posse, viva como se você já tivesse ela em poder de suas mãos. Aleluia. Hebreus 12. Aleluia. Oh! Aleluia. É momento de se erguer. É momento de se levantar. Porque o Senhor disse para ela: agora vá lá, pega a água, leva até o menino e levante o menino. Levante a sua promessa. Vá até onde você deixou a sua promessa, onde você esqueceu. Que momento vocês têm deixado as promessas do Senhor de lado por conta dos problemas da sua vida? Aleluia. Aleluia. O 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Ignomia, grande desonra infligida por um julgamento público. E estava assentado à destra do trono de Deus. Meu Deus. Nos momentos finais de Jesus, igreja, a qual ele chegou a suar sangue, ele poderia ter desistido ali. Ele poderia ter desistido. Mas existia uma alegria que lhe fora proposta. Ele sabia que ele ia morrer uma morte de vergonha, uma morte de cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Ele enfrentaria o inferno e toda a destruição de trevas. E ele se tornaria a ponte que nos levaria até o Deus Pai. Oh! Aleluia. Meu Deus. Ei, Deus te prometeu um casamento, então não é na primeira crise Aleluia. que você vai jogar tudo fora. Glória. Eu sei bem o que é isso. Deus te prometeu que você ia viver uma vida de bênção, de vitória. Não é porque a porta tem se fechado sobre a sua vida que você vai desistir de viver aquilo que Deus prometeu sobre você. Aleluia. Não é porque veio um diagnóstico médico que você vai se esquecer do Deus que cura. Aleluia. E quem te fala hoje aqui não é uma pessoa que crê somente. Ah, eu acredito somente. Não. Eu sou uma pessoa que teve momentos de necessidade. Mas Deus levantou vidas para supri-las. E é isso que Deus faz. Porque há momentos de escassez, mas Deus ainda levanta vidas para te encontrar. Aleluia. Eu tive momento, eu tive diagnóstico médico sobre a minha história. 3 nódulos do pescoço. Maligno um deles.
diagnóstico médico pesado. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que ainda cura e faz milagres. Aleluia. Oh! Aleluia! Eu sou uma mulher que olhava para o meu esposo e não reconhecia mais. Porque eu o via totalmente destruído. Por tudo aquilo que eu já disse. Mas hoje, nesse exato momento, ele está em Mato Grosso. Aleluia! Ganhando almas para o Senhor. Aleluia! Oh, esse... Ele não vê dificuldade. É. Ele sabe o que ele disse para mim? Edmund, isso aqui me alimenta. Meu Deus. Eu não tenho vida. Outro dia, ele ficou 2 dias sem agenda. E ele entrou em desespero. Ele falou, vou procurar um lugar. Você sabe de um lugar onde a gente pode ir? Irmão, outro dia ele foi pra 13. Quem conhece? Bela Vista ali? Ele foi ali. Ele pregou lá naquela quadra. Eu, Wesley, você tem que descansar. À noite você... Meu Deus. Isso é que me dá vida. Aleluia. Salmo 119, 50. Na minha angústia. Glória. Sim. Na minha angústia. Oh, Orabacante, orabachéria. O que me dá vida é as suas promessas. Isto é que me dá vida. E ele fala, Edma, Deus me tirou daquele lugar. É para que eu Deus. proclamasse a palavra dele. E não importa onde. E viver isso, muitas das vezes eu esqueço, tá? Muitas das vezes, né? Deus me dá uns puxãozinhos, que a gente acaba esquecendo. Não, Wesley, descansa. Não, Deus me tirou de lá. Irmãos, presta atenção. Wesley, quando ele foi preso, ele tinha levado 10 tiros. Bateu o martelo, juiz. 30 anos. 30 anos. Porque não foi só um assalto. Ele deu tiro na polícia. Ele fez alguns reféns. Ele tentou fazer assalto a banco. Então, tudo que aconteceu naquele momento, em 2012, em outubro, estava tendo muito assalto, muitos policiais sendo mortos. Então, pesou muito sobre isso. 30 anos. Meu esposo, ele está... Eu lembro que ele foi para Marabá Paulista. Eu consegui visitar naquele lugar uma única vez. Era 9 horas de viagem. E quando a gente estava ali, tinha umas visitas e chegou uma missionária e falou para ele, Deus vai te tirar desse lugar. Meu Deus. Mas presta atenção. Deus vai te levantar não para ser ego, Meu mas Deus. para ser uma voz. Não para ser ego. Não para ser ego. Você tem a sua definição. Deus te levantou para ser diferente. Muitas das vezes você quer parecer porque não é assim, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser... Não. É desse jeitinho aí que Deus te quer. Por isso que muitos têm se levantado e muitas vezes eles não entendem. Porque é assim que Deus te quer. Desse jeito, nervosinha, explosiva, porque é assim que você ganha, amada. Porque você é muito verdadeira. E Deus tinha falado isso com meu esposo através de uma missionária. E ali eu lembro que ela falou, é rápido. Irmão, só fazia 2 anos e meio que ele estava preso. 30 anos ele tinha pegado. Ele escreve uma carta a punho. Coloca lá no correio da cadeia. Essa carta vai parar na mão da Dilma Rousseff. Ela dá um perdão presidencial para o meu esposo. E um perdão judicial. Oh, glória. Irmão, você sabe que é sair da cadeia pelas portas da frente sem precisar ir uma vez por mês lá assinar no juiz? Foi isso que aconteceu. Aleluia. Tá. Muitas das vezes a gente exagera, né? A gente vai pregar, aí a gente... Eu falo pro Wesley, menos, né? Porque a gente, né? Outro dia, porque eu falei assim, meu, você foi preso, tá lá, registrado. Outro dia pararam ele, né? O carro dele, pararam. Aí o policial pegou o RG dele e já falou, tem passagem? Ele falou, tem. Foi lá 5 vezes. Foi lá,
Não. É verdade, você tem passagem, você passou por que cadeia? Foi lá de novo. Falou, já sei. Você tirou outro RG. Não, esse é o meu RG. Não tem passagem nenhuma. Deus tirou o nome dele do sistema. É isso que o Senhor faz, igreja. Aleluia! É isso que o Senhor faz. Rei, tenha essa convicção. Ele é a minha luz. Ele é o meu Salvador. A quem temerei? De quem terei medo? Meu Deus. Saia nesta noite com essa convicção. Primeiro, que ele se torne totalmente dependente dele. Segundo, tenha convicção das promessas dele sobre a sua história, sobre a sua vida. Não importa se ele é a sua última possibilidade. Não importa se ele é a sua última esperança. Saiba de uma coisa. É ele que é o seu Deus. E é ele que te mantém de pé. Nada pode te abalar. Você pode ter perdido tudo. Mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Aleluia! Aleluia! Então, igreja, muitas das vezes a gente entra na presença do Senhor, a gente quer fazer muitas coisas. Mas a primeira coisa delas é, Senhor, fortalece na minha fé. Aumente a minha fé. Porque é isso que vai fazer você não se perder no meio do caminho. Aleluia. Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Oh, aleluia. O poço já estava lá. Aleluia. A vitória o Senhor já preparou para a sua vida. Aleluia! Aleluia, aleluia. Rei! Aleluia. Meu Deus. Uma certa feita, o Senhor disse para os seus discípulos, vamos para outra margem. Vamos para outra banda. Mas no meio do caminho houve tempestade. Houve vento forte. O Senhor muitas das vezes não vai te falar a trajetória, não vai te falar os levantes, não vai te falar os processos. Assim como ele não falou para José. Ele deu os sonhos. Mas ele não falou que ele ia ser traído. Ele não falou que ia ser vendido. Ele não falou que ele ia ser caluniado. Ele não falou que ele ia para uma prisão. Mas no final, ele se tornou um governador. Aleluia! Ele precisava amadurecer. Houve tempestade. Mas a palavra imperativa do Senhor para aqueles discípulos era: nós vamos para outra margem. Não importa o que aconteça no meio da sua Aleluia! trajetória. Aleluia! Não importa os levantes que venham sobre a sua vida. Vai acontecer. Porque o dono da sua vida falou. A alegria que lhe fora proposta. Hoje eu vim aqui te dizer, vai valer a pena. Eu creio. Tudo que você vai passar. Eu não vim aqui te dizer que não vai passar. Porque o Senhor falou, no mundo terei aflições. Mas tem de bom ânimo. Aleluia! Tem de bom ânimo. Ele venceu. Aleluia! E ao terceiro dia. Existe uma canção que nos últimos tempos tem queimado muito o meu coração. Eu só lembro essa parte. Há fogo nos olhos. Eu não sabia que era tão lindo assim. Ei! Ah, Senhor, eu já troquei as minhas vestes. Aleluia, minhas lamparinas já estão acesas. Ei, Nacancho! Aleluia! Ah, Senhor, pode morar. Quem pode dizer nesta noite? Pode morar aqui, Senhor. Pode morar, vem. A porta está aberta. Vai, pode vir. Aleluia! Oh, Rabacancho! Oh, Ricancho, o Senhor não está buscando mulheres grandes, super poderosas, mulheres super maravilhas, não, igreja. Mas que você tenha disposição de aceitar e obedecê-lo. Somente isso. Obedecer.
Somente isso. É, Vai valer a pena. eu creio. Vai valer a pena. Vai ter um momento dessa igreja olhar para trás e falar: meu Deus, meu Deus, por tudo aquilo que a gente passou. Quantas lágrimas, quantos choros. Aleluia. Aleluia. Mas se vocês pudessem contemplar aquilo que Deus já tem me mostrado. É. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Muitos vão dizer: que pena que eu não continuei com ela. Aleluia. Que pena que eu não continuei para viver essa história. Feche os seus olhos. Pai, diante dessa palavra, Senhor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a nossa luz. Aleluia. O Senhor é a luz de cada um que está aqui, porque nós já declaramos com a nossa boca. O Senhor é a nossa salvação e nós não teremos medo. O medo não pode nos definir mais, Pai. Porque o teu amor lança fora todo medo. Medo da decepção, arabacante, orabagéria, medo da traição. Aleluia! Aleluia! Medo do que vão dizer. Oh Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor é o dono da nossa história e o Senhor que tem escrevido ela dia após dia. Estamos aqui, Senhor. Eu creio. Senhor, já tomei posse. Aleluia! Debaixo do arbusto, Senhor. Então eu profetizo de vida neste lugar. Senhor, neste momento elas vão começar a se lembrar daquilo que lhe traz esperança. Meu Deus. Oh Pai, oh Senhor, visita as mentes agora, Pai. Que elas comecem até lá, naquele momento a qual o Senhor usou aquele profeta e falou aos corações delas. Ou até mesmo diante da tua palavra, Senhor, acendeu algo dentro do coração delas, a qual ela tinha certeza que era o Senhor falando. Pai, neste momento que elas vão até a promessa. É tempo de se erguer, é tempo de novos começos neste lugar, em vidas neste lugar. Pai, Senhor eterno e poderoso, Pai poderoso e amado, Deus, opera, Senhor. Tira as escamas dos olhos. Aleluia. Senhor, que não possamos mais olhar o que está ao nosso derredor, mas além, Senhor, daquilo que o Senhor já fez. Aleluia. Já está escrito na eternidade. Porque o Senhor é aquele que passeia na eternidade, ó Pai. E o Senhor já tem visto tudo aquilo que está sendo plantado hoje. Hoje, Pai, e vamos colher arabacantos 100 vezes mais. É isso que eu profetizo diante de cada vida neste lugar. Amém. Amém. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Eu creio que foi uma semente lançada e aonde a semente cai, se tiver terra fértil, ela vai crescer. Eu creio. E não feche a mão para este lugar, igreja. Abra, porque aquilo que você dá com alegria, o retorno é muito grande. Mas não veja o retorno como material, mas vai vir como salvação de almas. Eu creio. Dentro da sua casa. Quando você começar a investir nesse ministério, você vai começar a ver a tua casa sendo ganhada para Jesus. Aleluia. Deus trabalhando dentro da sua história, dentro do seu lar. Aleluia. Aleluia. Porque você está fazendo aqui, Deus está entrando com providência. Meu no lar. Deus. Alabacante. Arabaxere. Eu creio. É assim que Deus faz na nossa vida. Aleluia. E eu agradeço essa rica oportunidade. Eu te amo, amada. Você está assim nas minhas orações dia a dia. Eu sei que não é fácil, igreja. A obra de Deus não é fácil. Eles estão cavando poços, arrancando do motor mesmo.
mas a recompensa. Amém? As palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Coisa linda foi essa palavra. E eu tô aqui imaginando a nossa conversa da madrugada. Que nós ficamos até 4 horas da manhã, né, Will? Fazendo a lista das promessas. Tudo aquilo que Deus já prometeu, o que aconteceu, o que não aconteceu. E toda a conversa que a gente teve até ao longo da madrugada, a Edma falou tudo aqui. E o que ela falou, que eu também falei aqui no começo, que me chama a atenção, para quem conhece o Wesley, sabe que o Wesley ele é cadeirante. E ele faz a obra 7 dias por semana. Incansavelmente. Com suas limitações. Muitas das vezes precisando de para carregar para um lado, carregar para o outro, fazer algumas coisas. Mas ele faz 7 dias por semana. E nós temos 3 cultos na semana e às vezes a gente não consegue chegar aqui e dar o nosso melhor em 3 cultos. Aí muitas das vezes a gente questiona o porquê de algumas coisas não acontecerem. E ontem nós estávamos falando sobre isso, sobre entrega. Sobre aquilo que a gente faz mediante ao altar do Senhor. Porque as pessoas acham que estão fazendo para mim. Pro Paracletos. E não entende que o chamado, ele é de Deus. Como ela disse, não é para ser um eco, é para ser uma voz. Nós não fomos chamados para ser só mais um em cima de uma tribuna. Nós não fomos chamados para chegar aqui e falar meia dúzia de palavras e tá ótimo e acabou. Não, a gente foi chamado para chegar aqui e fazer a diferença. E cada um sabe qual é a sua diferença. Cada um sabe qual é o seu papel. Cada um sabe aquilo que tem que fazer, aquilo qual foi chamado e qual é a sua responsabilidade. E o Wesley hoje, com ela contando o testemunho, reflete em tudo aquilo que eu estava pensando o dia inteiro. Nós não temos metade das limitações que ele tem e a gente não consegue desenvolver parte daquilo que Deus tem sobre nós. Mas é porque nós mesmos limitamos. Nós mesmos amarramos as nossas mãos, amarramos as nossas pernas e não fazemos aquilo que tem que ser feito. Muitas das vezes a gente espera que alguém nos carregue. A gente espera que alguém venha e faça pela gente. A gente espera que alguém venha e faça aquilo que é pra gente fazer. Ah, se eu não fizer não tem problema, o outro vai lá e faz. Mas tem coisa que é pra você fazer, não é pro outro fazer. Esses dias eu até estava conversando, não lembro se foi com o Lucas, se foi com o Will, não me lembro, que eu falei, às vezes você vai chegar num lugar, aquela alma vai estar lá 10 anos ouvindo a palavra, mas ela só vai aceitar Jesus no dia que você chegar lá. Porque tem coisa que é pra você fazer. Tem coisa que é você quem vai ganhar. Tem coisas que é você quem vai ter que granjear. Tem poço que é você que vai ter que cavar. Nem tudo é só a pastora que vai fazer, ou é o outro do lado que vai fazer, ou é outra pessoa que vai fazer. Tem coisa que é só você que vai. Já aconteceu da gente estar ministrando sobre as vidas e ela nunca aceitar Jesus quando chegou na nossa vez. Veio outra pessoa num 10 minutos de palavra e ganhou ela. Mas é porque já estava cravado para aquela pessoa ganhar aquela alma, fazer aquilo que tinha que ser feito. Mas muitas das vezes a gente espera que o outro vai fazer aquilo que é responsabilidade nossa. Grave o que ela disse aqui hoje. Não seja um eco. Seja uma voz. Seja uma voz por onde você passar. Para que por onde você passar, as pessoas levem você como testemunho. As pessoas levem você como fonte de vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, neste momento eu já te agradeço, Pai, por este culto. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que foi falado. Eu te agradeço, meu Deus, por cada confirmação. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre os nossos corações nesta noite. Ah, Senhor, eu sou grata por tudo aquilo que o Senhor tem preparado, por tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que o céu já derramou sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, eu te peço, dê uma semana abençoada para o teu povo. Cura, livra, liberta, transforma. Visita, Senhor, a vida do teu povo. Coloca, Senhor, as tuas mãos. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Coloca, Senhor, o teu querer sobre este lugar, sobre o teu povo. Visita o celeiro da tua igreja. Ah, Senhor, abre portas.
porta. Visita, Senhor, as necessidades. Faz aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer. Leva o teu povo em paz, em segurança. Livra do acidente, do incidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Visita, meu Deus, a cada um que está assistindo esta live. Ah, Senhor, derrama graça, derrama poder, derrama, Senhor, a tua misericórdia. Tu és aquele que conhece as necessidades da tua igreja. E assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Pastor, dá a bênção, amém? Glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, aquele que crê, diga. Amém. Está terminado, não sabe. Glória a Deus, aleluia.